meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o tão esperado relato de parto. Eu esperei muito pra fazer esse vídeo. Hoje o Bernardo está com 6 meses, mas eu esperei estar preparada pra vir contar pra vocês, porque assim, não foi difícil, mas foi assim, de surpresa, né? O parto dele, apesar de eu estar grávida, estar esperando o parto, mas foi de surpresa. Não foi planejado naquela data ali. Eu vou contar toda a trajetória pra vocês, desde quando eu engravidei. Vou contar tudo pra vocês de como foi a espera pelo Bernardo e também como foi o parto. E como foi tudo, como nós planejamos e como saiu fora do planejado. E no final eu vou mostrar o Bernardo um pouquinho pra vocês poderem conhecer. Porque quem não me segue no Instagram provavelmente não conhece ele ainda, né? Aqui no canal ainda não mostrei ele pra vocês. Então eu vou mostrar ele pra vocês hoje no final do vídeo. Então se você quiser conhecer o Bernardo, aguarde aí que daqui a pouquinho ele aparece. E se você não me segue no Instagram, já corre pra seguir. E eu vou deixar aqui abaixo pra vocês o link pra vocês também poderem me seguir no Instagram. Bom, então pra começar essa história, eu vou começar desde antes, né, de eu engravidar, de como foi. No ano de 2019, eu e meu marido, nós resolvemos ter um bebê. A gente resolveu, eu tomava anticoncepcional, então eu parei de tomar anticoncepcional. A gente procurou um médico para que fosse feito tudo da maneira mais correta possível, né? Eu sou um pouco chata com essas coisas. Eu gosto de fazer da forma mais certa possível para que eu não me arrependa de nada depois. Eu tento me planejar um pouco nas coisas, apesar das coisas fugirem do controle da gente, né? A gente não conseguir planejar a nossa vida toda. A gente consegue ter um caminho, um rumo que a gente quer seguir, mas a gente não consegue planejar e ter um roteiro pronto. Inclusive eu quero falar pra vocês que eu vou falar pra vocês aqui de coração, que vem na minha cabeça agora. Eu não fiz nenhum roteiro pra contar o relato de parto. Eu vou contar mesmo como aconteceu, como eu me lembro que aconteceu e tudo que eu senti no momento e tudo assim. Não quero fazer um relato, não quero trazer um roteiro pronto pra vocês. Então no início do ano de 2019 nós resolvemos que queríamos ter um filho e queríamos começar a nos programar para isso. Eu procurei um médico, fui até um médico, fiz vários exames para saber se estava tudo certo. Parei de tomar o anticoncepcional, que eu já tomava há muitos anos, então eu tinha muito medo de demorar muito tempo para engravidar. Porque eu tomei muitos anos anticoncepcional, né? Muitos anos seguidos, porque eu tenho alguns problemas com menstruação, desregulada, que não vem ao caso agora, mas era por esse motivo que eu tomava, muitas cólicas, né? Mas eu já fiz vários exames, não tenho ovário policístico nem nada, graças a Deus. E aí eu tomava pra regular mesmo, nem era tanto por prevenção, eu tomava há muitos anos. Aí eu parei de tomar anticoncepcional, procurei um médico, fiz todos os exames, ele falou que tava tudo ok, fiz ultrassom, tava tudo bem, que eu poderia se engravidar, e que normalmente até os 6 meses após parar de tomar anticoncepcional, a mulher engravidava. Aí ele me explicou que tem várias técnicas, sabe, gente? Vocês podem pesquisar aí, pô, perna pra cima, tem o dia certo. Porque se você for ver mesmo, engravidar é uma coisa muito difícil. É como ganhar na loteria. As chances são muito pequenas e mesmo assim a gente consegue engravidar sem querer, né? E quando a gente quer, é difícil de engravidar. Aí ele passou, tinha o dia certo, mais ou menos, depois da menstruação. Agora eu não vou lembrar direito, mas se você quiser, você pode pesquisar aí se você tá tentando engravidar. Tem mais ou menos o dia certo, que a mulher ovula, que dá certa implantação. Não vou entrar nisso porque eu não sou médica, não sei realmente, mas o médico veio me explicar. Aí já tinham 3 meses que a gente tava tentando e eu já tava um pouco assim, desiludida mesmo. Já tava assim, chateada e pensando às vezes teria algum problema, alguma coisa, porque eu sou muito aflita, né? Quem assiste aqui meus vídeos sabe que eu sou muito apavorada com tudo. Aí eu já tava assim, muito chateada porque estavam 3 meses, olha pra vocês verem, só 3 meses. Só pra vocês verem como tava minha cabeça, fazendo só 3 meses que eu tava tentando engravidar, já tinha, assim, já chutado o balde, falando, oh meu Deus, será que eu não vou conseguir engravidar? E falei assim, eu não vou ficar encanada com isso mais não, se acontecer porque Deus quer, não vou ficar mais planejando isso não. E como eu só me preocupei com essa parte do engravidar, eu não me preocupei com o anterior. Não me preocupei em me planejar financeiramente, não me preocupei em me planejar, fazer um plano de saúde, fui procurar fazer só mais pra frente. Então no 4º mês tentando engravidar, no 4º mês sem remédio, o anticoncepcional, eu engravidei. Todo mundo fala assim, mas qual sintoma você teve? O que você sentiu pra falar que você estava grávida? Eu não senti nada, na verdade, porque como a gente estava me planejando, um dia de atrás da menstruação, minha menstruação, como eu tomava anticoncepcional há muito tempo, ela regulou, né? Então ela tinha um dia certinho pra vir, tem aplicativo pra isso, você pode acompanhar, e não veio. Aí eu falei, pronto, acho que deu certo. Aí no outro dia também não veio. Nesse segundo dia de atraso eu já fiz exame. Pode ser que dê negativo, viu, gente? O falso negativo tem dia certo também, tem a quantidade de tempo de gravidez pra dar certo, mas eu já fui apavorada a fazer. E deu positivo. Aí eu pensei, pronto, agora o que eu vou fazer? A gente fica muito eufórica, muito feliz, muito agradecida, é uma gratidão enorme, porque eu queria muito isso, né? Eu e meu marido, a gente queria muito isso. E eu não queria que fosse uma forma muito simples de contar pra ele.
contasse de uma forma qualquer. Então eu guardei segredo. No outro dia ainda, eu fiz o exame de sangue pra confirmar, que eu falei que eu não quero falar uma coisa assim que não é certa, né? Então eu fiz no outro dia o exame de sangue, deu positivo. Na hora que eu peguei o exame de sangue, eu já fui no centro da minha cidade, já comprei um sapatinho, uma caixa e uma chupeta, imprimi algumas fotos. O teste que eu comprei, aquele digital, sabe? E acabava que eu tinha apagado. Aí eu tirei uma foto e imprimi, porque já não tava mais nada escrito no teste, porque já tinham 2 dias que eu tinha descoberto. Eu fiquei 2 dias sem contar pro meu marido. Fiz a surpresa toda. A gente tinha uma cachorrinha na época, Sofia. Quem me acompanhava no Instagram sabia disso. Ela nunca chegou a aparecer aqui no canal, mas lá eu mostrava muito ela. Ela era novinha e foi ela que deu eu e ela, né, que demos a notícia pro pai, pro Rai, meu marido. E aí eu dei a caixa pra ele, eu coloquei vocês estão uma surpresinha, tem tudo filmado, um dia, às vezes eu posso postar aqui pra vocês. E eu coloquei uma chupetinha na coleirinha assim da Sofia, sabe? Foi muito emocionante, foi muito feliz. E depois de 2 dias ela veio a falecer, a nossa cachorrinha. Não quero entrar nisso, que me deixa muito triste, mas ela estava aqui presente nesse momento tão importante da nossa vida, de contar essa notícia tão boa. E foi muito especial a participação dela. Aí descobrimos, eu fui no médico. Fui no médico com 7 semanas, eu tive um sangramento bem pequeno, mas eu tive, já fiquei apavorada, desesperada, procurei um médico. O médico falou que não tinha necessidade de ir tão rápido consultar, mas mesmo assim eu quis ir. Aí eu fiz uma ultrassom com 7 semanas e 5 dias, não deu pra ver nada, somente o saco gestacional. O médico virou pra mim e disse, olha, a gente ainda não pode saber se é uma gravidez que vai vingar, porque a gente tá vendo só o saco gestacional. Pode ser que não vá pra frente, ou pode ser que vá. Por isso não é recomendado fazer um exame de ultrassom tão rápido, mas como você queria, como você teve um sangramento, a gente fez. Nós vamos esperar mais 1 semana e a gente vê direitinho. O recomendado, gente, pra ver direitinho, são umas 9 semanas, pra não ter perigo. Eu nem recomendo fazer antes, porque a gente fica desesperado mesmo. Eu contava os dias, falava de, meu Deus, será que não vai dar certo? Meu Deus, o que será que tá acontecendo? Mas aí eu fiz depois, deu tudo certo, o Bernardo tava lá implantadinho, tudo direitinho. Eu tive um pequeno escoamento da placenta nessa 7ª semana, por isso que sangrou um pouquinho, mas foi pouca coisa. Fiquei 1 semana de repouso e usei um remédio hormonal que muitas mulheres usam, né, que é receitado por médicos quando tem esse pequeno escoamento de placenta, e ficou tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus. Eu usei esse remédio até o 3º mês pra não ter perigo de ter outro deslocamento, né, que não é bacana pra gravidez e pode vir até acontecer um aborto. Então aí que a gente foi no médico, fez a ultrassom, que eu fui me preocupar em fazer um plano de saúde. Quando a gente se deparou pra fazer um plano de saúde, plano de carência, 10 meses. O bebê nasce em 9, né? Na verdade são em 10 meses, mas como eu já tinha um tempo que estava grávida, não dava tempo. Mas mesmo assim a gente resolveu fazer, porque eu queria muito fazer o pré-natal no particular. E ficava muito caro as consultas mensais, são muitos ultrassons. Então a gente fez um plano de saúde, mas tudo tem carência. Tanto pra consulta, quanto ultrassom e pra parto. Pra parto não enquadrava mais pra mim, porque são 10 meses de carência, acho que são todos os planos de saúde. Então se você tá pensando em se engravidar, se preocupe com isso. Se você quer fazer um parto particular, faça antes. Eu deveria ter feito antes, mas como eu não pesquisei, acabei perdendo a oportunidade. As consultas eram 30 dias, então eu fiz o plano de saúde em 30 dias, eu já poderia usar, que me ajudou muito, porque as consultas são caras. Às vezes você tem que fazer mais de uma consulta ao mês, né, depende de como tá a gravidez ali. E os ultrassons demoraram 6 meses pra eu poder me enquadrar. Mas foi bom, porque no final eu tinha que fazer ultrassom de 2 em 2 dias, toda semana, de 15 em 15 dias, então eu consegui pegar esse finalzinho aí. Tá bom, então a gente fez o plano de saúde e tudo, e desde o princípio eu queria cesárea. Eu sei que muita gente hoje é contra a cesárea, eu também acho que o parto normal é lindo. Se a mulher conseguir fazer o parto normal, é o natural, né, de se fazer, a mulher ter o bebê de parto normal, mas eu tinha pavor, pânico. Tanto é que na primeira consulta com o médico, com o ginecologista, eu falei com ele, com o obstetra, né, eu falei com ele que eu queria parto cesárea. Ele falou assim, não é hora de conversar sobre isso, não é você quem vai decidir sobre isso, nesse momento, é o seu corpo e a gente vai ver. E no final eu vou te dar a oportunidade de você escolher, se você quer normal ou cesárea. Eu vou te explicar as duas partes, nós vamos marcar a cesárea se for necessário. E o parto normal vai acontecer naturalmente, mas não se preocupe com isso agora, tem muitas coisas ainda pra acontecer. Não se preocupe com isso agora. Mas isso, desde antes de engravidar, eu tinha pavor e medo do parto normal. Eu dizia que se fosse pra acontecer naturalmente, assim, eu tiver contração, eu já entrar em trabalho de parto, que eu seria muito feliz, muito agradecida. Mas que se eu tivesse que ficar sofrendo muitas horas, dias, igual tem gente que sofre 72 horas pra ter um parto, pra ter um filho, né, eu não queria, eu tinha muito medo. Igual tem gente que tem muito medo da cesárea, né, da anestesia, eu tinha muito medo do normal. Mas vocês vão ver que nem adiantava, igual o médico falou, nem adiantava eu escolher o parto normal, porque não daria certo no meu caso. Aí eu completei 37 semanas e fiz um ultrassom.
E teve algo preocupante no ultrassom. A barriguinha do Bernardo, no ultrassom a gente mede tudo, né? Mede a quantidade de sangue que tá chegando pro bebê, a quantidade de líquido amniótico, mede o tamanho da barriguinha, o tamanho da cabecinha, vê se tá tudo bem e o peso dá uma estimativa. A barriguinha do Bernardo não estava acompanhando o tamanho que ele deveria ter com 37 semanas. Mas estava tudo normal, estava chegando nutriente pra ele, tinha líquido amniótico, ele diminuiu um pouquinho, mas nada assim que pudesse atrapalhar, não dava pra saber o que estava acontecendo. Ele falou assim, agora nós vamos ter que acompanhar mais de perto pra ver se vai progredir alguma coisa, o que vai acontecer. Aí eu passei a fazer ultrassom, teria que ser toda semana. Era quinta-feira que eu tinha completado 37 semanas que eu fiz esse ultrassom. Aí ele falou assim, ó, na terça-feira da semana que vem você vai voltar pra mim, pra gente poder ver como está. Na terça-feira eu voltei e fiz novamente o ultrassom e realmente continuou com aquela discrepância ali do tamanho da barriguinha dele com o peso que ele deveria ter com a idade gestacional. Ele falou, olha, eu ainda não vou, nós ainda não vamos fazer seu parto, porque você ainda não completou 38 semanas, ainda não tem nenhum fator, assim, de risco grave, mas nós vamos ter que acompanhar mais de perto. Depois de amanhã eu quero você aqui. Gente, eu sei que eu sofri muito nesse 1 dia e meio, né? Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque a gente não sabe, o médico não tinha nenhuma estimativa do que poderia estar acontecendo. Mas pra mim, aquele 1 dia e meio, ele durou quase que 1 ano, uma década, né? E não passava nunca aquele tempo e eu ficava assim muito nervosa, mas deu tudo certo. Aí chegou no dia certo, era quinta-feira. O meu ultrassom era por volta de 3 horas da tarde. Eu até pensei, eu confesso que eu pensei em levar a malinha dele, porque sempre que eu ia fazer ultrassom acontecia de alguma grávida já sair de lá direto pro hospital, porque é em frente ao hospital, né? Na minha cidade, eu moro no interior, só tem um hospital aqui e é o único lugar de fazer parto. Ainda juntou isso tudo que a gente tá vivendo, máscara, álcool em gel, e eu tava com pânico de ir pro hospital, mas só tinha esse hospital aqui na minha cidade, tinha que fazer, não tinha como ter ser de outro jeito. E aí eu fui fazer o ultrassom. No ultrassom, eu era a primeira do dia, né? Foram 3 horas da tarde, ele começava às 3 horas. Aí ele não falou nada durante o ultrassom. Aí eu perguntei, tá tudo bem? Tá tudo normal? Ele falou assim, não, tá tudo normal, parece que a barriguinha dele igualou, o peso chegou no que precisava. Sem contar que eu comi igual uma louca no dia anterior pra ver se o bebê engordava. A gente não tem nada a ver, tá? Mas a gente que é mãe, a gente fica tão atordoada com tudo. E ele falou que o peso tinha chegado no peso normal da idade gestacional que o Bernardo estava. Então tá, mas ele falou assim, olha, eu tenho mais 3 pacientes que eu vou fazer um ultrassom, eu vou analisar o seu caso direitinho, você pode me esperar no meu consultório? O consultório dele era do lado. Aí eu já falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? E a gente ficou esperando no consultório e acabaram as pacientes dele, a gente ficou um tempão no consultório, assim, pra mim foi um tempão, sabe? Eu não sei agora falar pra vocês quanto tempo foi de que eu fiquei esperando, mas pra mim pareceu uma eternidade. Ele chegou correndo, gente, foi assim, foi uma cena assim que eu fiquei assustada. Ele chegou correndo, assim, todo assim, paramentado de jaleco, nem tirou o jaleco, com o ultrassom na mão, falou assim, olha, eu liguei pra médica que tá te pontando no hospital, ela é Michelle, meu nome, e ela vai te fazer um cardiotoco, porque eu achei que o coraçãozinho do Bernardo tava um pouquinho alterado, é melhor a gente fazer esse exame, não vamos esperar, vamos lá fazer. Só que ele já sabia, né? Ele nem abriu o consultório direito pra mim, já me deu, falou assim, a médica já tá te esperando, pode ficar lá. Eu fiquei desesperada, porque não deu tempo nem de eu sentar no consultório, tipo assim, ele nem conversou comigo, ele já falou comigo no corredor. Falei, alguma coisa tá acontecendo. E a gente tava com máscara, normal, assim, aí eu falei assim, com meu marido, falei, vamos passar na farmácia, tem uma farmácia em frente, falei, vamos comprar mais máscara. É hoje que o Bernardo vai nascer. Meu Rai, não, porque a gente tem que correr pra precisão. Eu falei, Rai, vamos pegar vamos comprar mais máscara, porque eu acho que é hoje que o Bernardo vai nascer. A gente sente, né? A gente sente. Aí eu fui correndo pro hospital pra fazer esse exame. Chegou lá, já tava me esperando a médica, já fui deitada lá como aqui? É meio precária a minha cidade, sabe? Já tinha só um aparelho na cidade, parece, desse cardiotoco. Que mede, é a mesma coisa de medir o nosso coração, só que mede o coração do bebê na barriga da mãe. Já tava tudo me esperando, já tava tudo certo. Esse caminhãozinho que vocês estão ouvindo é do Bernardo, tá? Não sei se a câmera tá captando, mas ele tá fazendo caminhãozinho aqui atrás. Então já tava tudo certo, a maca já tava pronta pra mim, o aparelho já tava ali do lado e a médica já tava me esperando. Na hora que eu cheguei e vi aquela cena, eu falei, meu Deus, é sério, realmente. Aí eu fiz o exame e a médica, gente, é um aparelho assim, tinha rodinha, sabe? Aí a médica ficava batendo assim no aparelhinho assim, ó. Nossa, esse aparelho tá estragado. Batia, mas... Nossa, mas será que o coraçãozinho dele tá isso tudo? Não, não tá certo, não, vou ligar pro seu médico. Aí ela ligou pro meu médico e o coração dele já tava assim, gente, 110, 120, 190. 150, 160, 180. 110, 120, 190. Tava oscilando muito e ele ia lá em 190 e ia lá em 110, sabe? Aí eu comecei a ficar desesperada.
Meu marido sentado na cadeira, tadinho, tava até bambo, até fraco, não sabia nem o que fazia. Não sabia quem tava mais apavorado, se era eu ou ela. Eu comecei a ficar muito nervosa, a médica falando, calma, você tem que ficar calma pra poder fazer o exame direito. Eu não tava conseguindo nem ficar deitada direito na maca. Ela já ligou pro meu médico já foi lá e falou assim, conversou com ela lá. Eu ouvi os dois conversando, assim, no corredor mais ou menos. Ele já chegou, assim, muito apressado, tava até suado de correr. Falou assim, ó, Michele, nós vamos ter que fazer seu parto agora, porque a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não pode esperar. Assim, gente, parece pra mim, ficou assim, tudo branco, assim, ó. Eu não sabia mais o que tava acontecendo. Eu falei, gente, mas agora não pode, eu não trouxe nada, eu não trouxe mala, não tem roupa, não tem nada. Ele falou assim, não importa, não importa, nós vamos fazer o parto agora. O seu marido liga pra sua mãe, pra sua família, traz a malinha dele. E graças a Deus a malinha dele tava pronta, tanto é que eu nem gravei o vídeo pra vocês me cobram muito da mala maternidade, mas não teve nem tempo, porque foi pouco tempo que a mala dele tava pronta, eu já tive o parto. E nisso eu estava com 38 semanas e 1 dia. Tá, pra vocês terem uma noção. Então já tinha completado 9 meses, mas ele queria esperar 38 semanas pra poder fazer o parto, né? Tava acompanhando com a ultrassom, então quando completou 38 semanas e 1 dia, que o coraçãozinho dele já deu essa alteração, ele resolveu fazer o parto, até porque eu já tava de 9 meses desde as 36 semanas. Lembrando que durante a gravidez inteira, o Bernardo não teve nenhuma alteração em absolutamente nada, nem no coraçãozinho, nem na barriguinha, nem no peso, nada. Ele sempre esteve no limite do peso, ele nunca foi um bebê gordinho, vamos supor. Com 10, eu vou dar um exemplo, né? Com 25 semanas o bebê deveria estar com 2 quilos, o Bernardo estava com 2 quilos. Com 28 semanas o bebê deveria estar com 2,3 kg, ou a 3 quilos, por exemplo, o Bernardo estava com 2,3 kg. Ele estava sempre com o mínimo de peso, mas não estava desnutrido. Aí eu falei, não tem o que fazer, vamos fazer agora. Só que eu não achei que ia ser tão rápido. Eu achei que lá pra meia-noite, 9 horas da noite, eu ia fazer. Ainda tava de dia, tá? Devia ser umas 5 e pouco, porque minha mãe nem tinha saído do trabalho ainda quando meu marido ligou pra ela. Quando meu marido ligou pra minha mãe pra contar, né? Então, a médica só virou e falou pra mim assim, pegou uma camisola, me entregou e falou assim, você vai no banheiro tirar toda a sua roupa e colocar essa camisola. Mas eu fiquei tão atordoada, e o outro médico, meu médico, né, que era o particular, pegou o meu marido assim pelo braço assim, e saiu levando, vamos lá, vamos internar sua esposa. Meu marido também não tava entendendo nada, assim, a gente ficou em estado de choque. Ele falou assim, agora, já foi levando ele pra poder fazer minha internação. A médica me entregou a roupa e saiu pra chamar as enfermeiras. Na hora eu fiquei tão atordoada que eu não sabia o que eu fazia. Aí eu não tirei a roupa, porque eu não sabia se precisava tirar toda a roupa, né? Aí a médica chegou e disse assim, você ainda não tirou sua roupa? Aí eu falei, pra tirar tudo? Ela falou assim, claro! Ela mesmo veio e me ajudou a tirar minha roupa, já foi tirando minha roupa, minha blusa, veio tirando minha calça, tirando meu sapato. Eu falei, Jesus amado, é muito sério. Fiquei apavorada. Eu não tive nem força pra tirar minha roupa. Já veio tirando minha roupa, já pôs a camisola. Não esperou, eu lembro que não esperou nem a camisola minha fechar, já me colocou na maca, já foi escrevendo o meu pulso assim na pulseirinha, sabe? Eu andando assim pelos corredores, os enfermeiros já vieram, me levaram correndo pelos corredores do hospital. E eu não sabia onde estava meu marido, eu não sabia de nada, fiquei apavorada, não tinha mal, não tinha nada. E tudo passava um fim pela minha cabeça, não sabia se ia dar certo, o que estava acontecendo, porque ninguém me falava nada, só falava que não sabiam o que estava acontecendo. E eu sei que esses tempos, assim, gente, pra mim durou uma eternidade. Aí eu cheguei na sala de cirurgia, eu lembro que era troca de plantão, tanto é que a médica que começou meu parto não foi a que terminou, era troca de plantão, os enfermeiros estavam trocando. A médica falou, gente, é urgente, não tem como trocar agora, tem que começar até com os enfermeiros. Eu fiz o parto, gente, pelo SUS. Por quê? Eu esqueci de contar isso pra vocês. Quando o médico veio conversar comigo, meu médico, que era particular, veio conversar comigo, ele falou assim, Michele, a gente não sabe o que está acontecendo e pode ser que o seu bebê precise de UTI neonatal. Aqui na minha cidade tem a UTI neonatal, que é a única que tem aqui na região. E se eu fizer o seu parto pelo particular, você vai ter que continuar pelo particular. O seu bebê, se precisar de ficar no UTI neonatal, ele vai ficar pelo particular. E é muito caro, ele até me falou o valor, não vem ao caso, é um valor absurdo por dia. E a gente não sabe quanto tempo o seu bebê iria ficar. E ele falou que eu tinha direito a fazer a cesárea no SUS, se eu queria fazer no SUS ou no particular. Eu falei, claro que eu queria fazer no SUS, porque eu não tinha dinheiro pra fazer cesárea no particular. E eu esqueci de contar isso pra vocês também, gente, é muita coisa. Eu tinha conseguido dinheiro, a cesárea é R$8.500 no particular aqui com esse meu médico. E eu não tinha esse dinheiro, até porque eu não tinha feito plano de saúde, eu não tinha me preparado financeiramente, como eu falei pra vocês. E eu tinha conseguido esse dinheiro emprestado, já tava apavorada em como eu ia pagar esse valor. Mas eu queria muito uma cesárea, tinha medo de ir pro SUS e não fazer cesárea. Apesar de ser nosso direito, tá, gente? A gente tem direito sim de escolher se é parto normal ou cesárea, desde que não afete a saúde do bebê nem da mãe. É um direito nosso, mas é um direito que a gente tem que lutar muito pra conquistar. Tá bom. Aí ele falou pra mim que eu tinha direito a fazer o parto cesárea pelo SUS, se eu queria, porque caso meu bebê precisasse ficar na UTI, ele ficaria pelo SUS.
E ele sabia que eu não tinha condições, eu já tinha falado com ele que eu tinha arrumado dinheiro emprestado pra pagar o parto, etc. Aí eu falei, não, claro, eu quero que seja pelo SUS, é porque a gente não sabe como vai ser. Então meu parto foi todo pelo SUS, tá? Até o exame que eu fiz, o cardiotoco, ele foi em particular, e a partir daquele momento que eu acabei o exame, já foi o SUS, já foi feita a documentação pra mim pelo SUS. Então eu fiz o parto cesárea de emergência pelo SUS, porque eu tinha, como é que fala? Não é motivos que falam, não sei falar. Eu tinha motivos. Eu tinha motivos pro encaminhamento da cesárea, que era o coraçãozinho do meu bebê que estava disparado. E tinha que ser naquele momento ali. Então, era troca de plantão. Eram 15 para 7 da noite. Eu lembro direitinho, 18h45. Quando as enfermeiras colocaram a pulseirinha em mim, elas anotaram lá e falaram, ó, são 18h45. Aí tá, eu desci, foi correndo aquela correria. Aí as enfermeiras tiveram uma pequena briga. Falou, não, porque parece que a troca de plantão é 7 horas ou 7h30. Não, porque eu não posso acompanhar, porque eu vou trocar de plantão. Lembro até que a médica deu uma boca e falou, gente, é uma emergência, a gente não pode ficar aqui discutindo negócio disso tudo na minha frente. A gente não pode ficar discutindo isso aqui agora, a vida do bebê está em risco, a gente tem que fazer. Eu entrei, me trocaram de maca e já veio logo o anestesista. O anestesista só me perguntou assim, quantas horas você está sem comer? Eu falei, umas 2 horas, 3 horas. Eu já tinha perdido completamente noção de tempo, porque eu tinha tomado café antes de sair de casa pra fazer a ultrassom. Aí ele falou, não, tudo bem, já colocaram aquele negocinho no meu dedo. Gente, olha pra vocês verem, normalmente não pode ir de esmalte escuro pra fazer cesárea, né, porque tem que acompanhar, ver se vai ficar roxinho. Eu tava com esmalte marrom muito escuro na mão, tava até descascando, tava até feio. Eu não tinha ficado de jejum, porque tem as horas certas pra ficar de jejum pra tomar anestesia, né, da cesárea. E nem deu tempo de colocar a sonda, porque algumas pessoas colocam sonda. Então foi tudo assim, muito às pressas mesmo. O anestesista falou assim, não, então tá tudo bem, 3 horas de jejum. O enfermeiro já veio e me segurou. E o anestesista já veio e deu a anestesia. Eu lembro que foi uma dor, doeu, gente. Eu tenho muito medo de agulha, então só de imaginar a agulha já dói muito. Doeu bastante, eu lembro que eu apertei muito o enfermeiro, coitado. Até peço desculpas, pedi muitas desculpas a ele. Eu segurei assim, cravei a unha nele assim. E aí eu até comecei a morder ele, gente, olha que absurdo, meu Deus do céu. Eu abri a boca pra morder o braço do enfermeiro e falei, meu Deus, eu não posso não pedir desculpa a ele. Mas assim, era mais medo do que dor. Dói como se fosse uma injeção normal, sabe? Quando entra o líquido da injeção, dói mesmo, mas como é da coluna, tem osso, dói mais, parece que na hora que ele vai achar o lugar assim, sabe? Que ele coloca a mão assim, não entendo, porque como eu não vi, mas como eu tenho pavor de agulha, mas foi só na hora ali, rapidinho eu já parei de sentir minhas pernas já começaram a formigar e já começou todo o procedimento. E foi tudo muito, muito, muito rápido. Da hora que eu deitei na maca lá em cima no hospital, às 18h45, o Bernardo nasceu às 19h28. Já me deram anestesia assim que eu cheguei na sala, já me deitaram e já começaram todo o procedimento. E meu marido não estava comigo, ele estava fazendo a minha internação. Eu lembro que na hora, eu até falei assim com a médica, você vai chamar meu marido na hora que for me cortar? Aí ela riu pra mim. Aí na hora eu falei, meu Deus, já me cortaram, assim, eu não senti nada, tá, gente? A gente não sente nada, eu, graças a Deus, não senti dor nenhuma. A gente sente só que tem encostando, a gente tá mexendo. Parecia que tava apoiando alguma coisa assim na minha barriga. Não sei se tava apoiando realmente ou se foi só a sensação, mas dor eu não senti nenhuma. Aí ela deu uma risadinha assim, não, nós vamos chamar na hora de tirar o Bernardo. Aí rapidinho meu marido já apareceu lá e o Bernardo já nasceu, gente, foi assim, flash, sabe, pá, já aconteceu tudo no mesmo momento. Aí o meu marido, assim que meu marido chegou, sentou atrás de mim assim, ó, já veio, o Bernardo já nasceu. E como a gente tava com muito medo, o pediatra já pegou ele, o pediatra até esqueceu de me mostrar ele. Aí a médica falou assim, mostra pra ela, mostra o filho dela. Aí o pediatra voltou assim, só num pé, sabe, assim, mostrou assim o bebê e já voltou assim. Ele nem chegou perto de mim, já voltou, já foi medir as coisas, já chamou o meu marido pra ir junto, pra ver se tava tudo bem com ele, porque eles estavam todos com muito medo. E eu agradeço muito a todo mundo que participou do meu parto. Nisso, como eu falei com você, já chegou a outra médica que era do próximo plantão, que já estava acabando o plantão dessa médica que chama Michelle, que tinha o meu nome, que foi um anjo da minha vida. Ai, só de lembrar eu tenho vontade de chorar, porque foi muito corrido, muito tudo. E a gente estava muito seguro porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ou se sabia, ninguém falava pra gente. Eu tava apavorada, né, porque você fica 9 meses com o bebê na barriga, planeja, no final acontece essa coiseira toda que você não sabe o que tá acontecendo, né? Você não tem certeza. Eu sou uma pessoa muito assim, gosto muito de saber o que tá acontecendo e não tinha como saber. Aí tá, aí meu marido foi lá, ficou com ele, fez todos os exames. Ele teve o Apgar 9, os 2 Apgar deles foram 9. Quem é mãe, quem já teve filho vai entender o que eu tô falando. E quem não sabe, pode pesquisar aí Apgar no Google, que vai entender mais ou menos o que é. E aí eu lembro que na hora que chama a barriga, ela falou assim, nasceu. Eu falei assim, ele não vai chorar?
Aí ela falou assim, calma, aí ele já chorou, sabe, foi assim, questão de segundos, mas assim, eu tava tão bitolada, falei, meu Deus, será que meu filho nasceu com vida, né, a gente fica muito apavorada, são todos segundos, mas que duram uma eternidade. Aí tá bom, aí meu marido foi lá com o pediatra, acompanhar, deu tudo certo. Aí o pediatra voltou e falou assim, eu lembro que ele falou assim, mãezinha, tá tudo bem, tá tudo certo, seu filho tá ótimo, seu forte, nasceu saudável e nasceu cabeludo. A médica até falou assim, nossa, ele é tão cabeludo. Na hora que ela tirou ele da minha barriga, sabe? E o pediatra também falou assim, nossa, nasceu muito cabeludo, ele tá super saudável. Aí ele falou que ia fazer a limpeza dele, ele já ia lá pra cima e que meu marido ia comigo. Nisso, o meu marido voltou pra ficar comigo um pouco, assim, acho que uns 2 minutos, não sei, gente, tempo realmente, assim, uma coisa que eu vou falhar com vocês, não sei. Aí ele voltou e falou comigo, falou assim, tá tudo bem, que a gente confia mais no marido da gente, né? Falou assim, tá tudo bem, tá tudo certo, o médico examinou, ele é saudável, ele é perfeito. Só que ele nasceu com o pezinho um pouquinho tortinho. Aí eu já fiquei desesperada. Eu tenho uma amiga que ela teve um bebezinho também que nasceu com o pé torto congênito. E ela teve que fazer cirurgia nele muito novinho, ela teve que usar gesso. E eu acompanhei o sofrimento dela, né? A gente tava muito junto na época. E eu lembro quando foi sofrido pra ela, eu lembro que eu tentava dar apoio pra ela, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Ver o filho da gente fazendo cirurgia, usando gesso, mas hoje ele é super saudável, anda, tá super bem, tô até devendo uma visita pra ela. E aí quando meu marido falou isso pra mim, meu mundo desandou. Meu mundo assim desabou. Porque eu falei assim, nossa, eu vou ter que passar por tudo isso, por tudo aquilo que minha amiga passou. Tanto é que depois eu entrei em contato com ela. Mas eu conversei com o pediatra, aí o meu marido falou assim, mas o pediatra falou que é normal, isso é posicional. Ele nasceu com o pé torto posicional e que vai voltar ao normal. Mas como eu tinha experiência dessa minha amiga, eu falei assim, o médico falou isso só pra me agradar, né? É mentira, não é verdade, não vai voltar, vai ter que fazer cirurgia, e eu fiquei aquilo ali na minha cabeça. Aí acabou a cirurgia, a outra médica havia chegado e ela acabou de me costurar ali, de fechar, a outra médica foi embora. Aí acabou a cirurgia e tudo, o meu marido subiu, né? Ele não esperou a cirurgia acabar, meu marido subiu com o Bernardo pra cima, na parte de cima do hospital, na maternidade. E eu fiquei lá na sala, acabar de fazer a cirurgia, e fui ficar numa salinha. Como tava nessa época que a gente tá vivendo, não tava tendo cirurgia, somente parto, cirurgia de emergência. Nesse dia não tinha nada, nem ninguém, porque era antes do primeiro de maio, né, o feriado. O Bernardo nasceu dia 30 de abril, numa quinta-feira, e na sexta-feira era feriado. Então não tinha ninguém, só tinha eu no hospital, não tinha nenhum parto no dia, não tinha nenhuma cirurgia. Então eu fiquei naquela sala assim com um monte de maca, olhando o relógio, e eu lembro que o enfermeiro falou assim pra mim, você tem que aguardar mais ou menos 40 minutos pra ver se a anestesia vai melhorar, se você vai voltar da anestesia, né, se você vai conseguir sentir suas pernas, pra você poder subir e ver seu filho. Aí eu falei, tá bom. Aí, passando 40 minutos, 50 minutos, ele perguntava, você tá sentindo? Eu falava, não tô sentindo. Aí eu já comecei a desesperar também. Eu lembro que eu rezava muito, tinha uma imagem, não lembro agora de qual santo era, mas eu lembro que eu olhava pra ele, rezava tanto, e os enfermeiros eram um enfermeiro e 2 enfermeiras que estavam conversando assim do lado. Eu lembro que eles estavam falando até sobre café, sobre pão de queijo. Eu lembro até lá, que era pão de queijo com patê que eles iam comprar no outro dia pra poder comer no plantão. E eu lá rezando, porque eu fiquei apavorada com o que meu marido tinha falado, né? E eu pedi a Deus pra que não precisasse fazer cirurgia e que desse tudo certo. Aí minha perna não voltava. Uma perna minha, a esquerda, eu comecei a sentir, eu comecei até a levantar ela um pouco, assim, eu não conseguia fazer um malabarismo com a perna, mas eu conseguia levantar um pouco. E a direita eu sentia o toque, né, se eu encostasse na perna eu sentia, mas ainda não conseguia mexer os dedos nem nada. Já tinham 2 horas que eu estava lá e ele falou que ia me levar mesmo assim lá pra cima pra poder ver meu filho e ficar no quarto. Aí eu subi pro quarto e aí começou realmente a eu ver o que era o SUS. A enfermeira, são 3 enfermeiras com plantões, se eu não estou enganada, uma chefe e 2 auxiliares. E aí ela chegou, eu cheguei no quarto, eu sou uma pessoa que sou gorda, né, gente, eu sou pesada. E tinha um pouco tempo que eu tinha feito, umas 2, 3 horas que eu tinha feito o parto, eu tava anestesiada ainda. A enfermeira queria que eu passasse da maca sozinha pra outra maca. Porque eu tô acima do peso, né, estava grávida ainda, assim, tinha acabado de ganhar bebê, tava mais pesada ainda. E ela queria que eu passasse sozinha, eu falei, não dou conta, não sou capaz. Aí eu falei pra ela que eu não conseguia, ela ficou um pouco, assim, brava na hora. De todas as enfermeiras que passaram, essa foi, assim, a mais grossa comigo, né, ela era um pouco mais velha. E eu falei pra ela que eu não conseguia, então ela pediu ajuda do meu marido pra poder me passar, o que eu acho um pouco, assim, de falta de profissionalismo, porque isso não deveria ser uma preocupação minha naquele momento, deveria chamar outras enfermeiras que ajudassem e fizesse o que fosse possível, até porque existem pessoas que são obesas, mais obesas que eu, e que têm dificuldade realmente de fazer uma cirurgia. O hospital deveria estar preparado pra isso, tá? Passei pra maca, o Bernardo veio logo em seguida, por quê? Quando me avisaram, né,
Como foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Quando avisaram que ia fazer o parto, meu marido ligou pra minha mãe, que ligou pra minha sogra, e eles vieram até minha casa e buscaram a mala dele. E fizeram uma mala assim, mais ou menos pra mim, pro meu marido, e levaram pro hospital. Então o Bernardo, quando nasceu, ele não tinha roupinha. Ele ficou todo embrulhadinho assim, numas fraldinhas que tinham no hospital. Colocaram uma touquinha nele, o meu marido tirou foto. E eu posso até deixar aqui pra vocês. E ele ficou num berço aquecido, porque ele não tinha roupinha pra vestir. Papai, Bernardo. É o papai. É o papai. Papai que tá aqui, ó. Papai. Isso, Nira. Isso, Nira. Aí depois que chegou a roupinha, a enfermeira vestiu o Bernardo. Quando ele chegou pra mim, ele já estava vestido. E aí o meu marido veio até o quarto, né? Veio o meu filho, eu pude vê-lo pela primeira vez, pegá-lo no colo pela primeira vez. Na verdade, eu não peguei no colo, essa enfermeira, ela colocou ele do lado de mim na maca, assim. Ele ficou assim no meu braço, sabe? Eu ainda não mexia muito, mas ela colocou assim ele aqui em mim e ficou o tempo todo assim comigo. Aí depois ela veio, ela tentou amamentar. Eu não tive leite, muito leite, nem colosso, assim, saiu pouquíssimo, sabe, assim, molhava. Porque, além de ser uma cesárea, né, normalmente na cesárea o leite demora a descer e foi uma cesárea de urgência, assim, meu corpo não estava esperando. E mesmo assim eu não estava saindo colosso. No tempo anterior, que tem mulher que já uns 2 meses antes, 1 mês antes, sai colosso, né, e o meu não saía. Mas mesmo assim ela deixou ele mamar e ele ficou horas ali mamando, ele ficou comigo o tempo todo. Não pôde ficar antes, né, que eu sei que é o melhor, assim, que o bebê nasce com a mãe por causa do que aconteceu, por causa do coraçãozinho dele. Mas quando ele pôde, ele já ficou comigo, ele ficou assim deitadinho aqui no meu braço, sempre tendo contato comigo. Aí eu lembro que eu vi o pezinho dele, e realmente o pezinho dele era maleável, sabe? Ele voltava pro lugar, se você mexia o pezinho voltava. Até tinha conversado com a enfermeira, ela falou assim que não era pra eu me preocupar, que a médica iria passar a pediatra e eu poderia conversar com ela. Quando deu 3 horas da manhã, a enfermeira apareceu no quarto e falou que ele ia me dar um banho. Eu tive o Bernardo às 19h28, né, da noite, no dia anterior. E na sexta, às 3 horas da manhã, a enfermeira veio me dar um banho. Eu ainda estava um pouco anestesiada. Eu lembro que essa pra mim foi a pior parte de tudo. Foi a dor mais insuportável que eu senti na minha vida. Só de lembrar me dá vontade de chorar. Eu achei que eu realmente ia morrer naquele momento. Eu não aguentava pôr os pés no chão. Eu sentia uma dor absurda, como se tivesse uma faca dentro de mim me cortando. E eu gritava, eu chorava, assim, e começou a sair muito sangue, sabe, gente? Assim, o chão do quarto, assim, do hospital, virou uma poça, assim, de sangue. E o meu marido me segurando de um lado, a enfermeira me segurando do outro. E a enfermeira, assim, essa foi, assim, a enfermeira mais difícil. Ela falava assim, nossa, mas você tá chorando muito. Nossa, mas você tá sentindo muita dor. Nossa, mas você tá sangrando muito. Tá acontecendo alguma coisa de errado com você. Aí eu ficava, oh, meu Deus do céu. Porque como eu nunca tive parto, nunca acompanhei ninguém, né? Eu pensava, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, esqueci alguma coisa dentro de mim. Porque a sensação que eu tinha é que tinha alguma coisa dentro de mim me furando mesmo. Eu não aguentava dar um passo. E eu chorava, falava, vou morrer, meu marido, tadinho. Olhava pra mim, naquela cara desesperada, e falava, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não dou conta de dar um passo, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Tá. Aí cheguei no banheiro, que era dentro do quarto, né? Ela foi me dar o banho. Aí eu lembro que tava muito quente a água. Muito, 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 muito quente. Tava assim, muito quente, tava fervendo. E eu gritava, tava muito quente, tá muito quente. Aí ela falava assim, é muito fresca. Nossa, mas você é muito fresca. Eu falei, mas tá muito quente. Tava me dissolvendo na água, mas tava me depenando mesmo. Aí ela pôs a mão assim na água e falou assim, oh, tá quente mesmo. O chuveiro tava ligado na energia elétrica e também na energia solar. Gente, a água estava muito, 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 muito quente. Aí ela resolveu arrumar água, né? E meu marido muito inexperiente, né? Até, assim, a gente não sabia o que estava acontecendo, quais eram os nossos direitos. Aí ela arrumou a água, me deu o banho, eu lembro que ela pediu pra sentar assim no vaso e falou assim, agora eu vou tirar o seu... Como é que fala? O seu curativo. Eles tinham colocado um curativo assim, desse tamanho assim, gente, mais ou menos, assim. E dessa grossura de espessura, como é que chama? Esparadrapo. Nem era micropóreo, porque o micropóreo sai muito fácil, era um esparadrapo. Na hora que ela falou que ia arrancar aquilo ali de mim, eu falei assim, vai sair tudo pra fora? Porque na minha cabeça, eu tava só segurando aquilo ali, né? Na hora que ela ia arrancar aquilo ali, ia sair tudo que eu tinha dentro do meu corpo pra fora. Fiquei apavorada, desesperada. Eu lembro que nessa hora eu até meio que quis desmaiar, assim. Aí ela começou a puxar de água, eu falei, eu não vou aguentar de dor. Tava doendo muito, gente, doendo muito, mas muito, 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 muito. Eu falei, eu não vou aguentar de dor.
Aí ela repetia a mesma coisa, você é muito fraca, você tem que tirar, que não sei o que. Aí eu lembro que eu olhava assim pro meu marido naquela cara de dó e ele naquela cara de piedade, o que eu faço, né? Aí ela falou assim, olha, eu não vou dar conta de tirar isso de você, você que peça seu marido pra tirar depois. Eu falei, não, não preocupa, meu marido tira depois. Aí eu falei com ele, né, depois você tira, né, amor? Aí ele falou, tira, claro que tira, a gente foi pro quarto, deu pão, acabou. E isso, gente, o meu filho ficou sozinho no quarto. Então eu aconselho vocês a nunca fazerem isso. A gente é muito inexperiente, principalmente mãe de primeira viagem, não tem noção nenhuma. Poderia alguém ter roubado o bebê? É claro que sim. É uma coisa assim que acontece? É, não acontece com tanta facilidade, sim, mas acontece, gente. Poderia uma enfermeira ter passado ali, uma enfermeira falsa, pegado o bebê. Então nunca deixe o bebê sozinho, gente. Não façam isso. No dia era só o Bernardo que estava lá, então não tinha tanto esse perigo. Mas não façam isso, gente. Não deixe o bebê de você sozinho. E a gente deixou, sabe? E depois eu fiquei pensando nisso, remoendo, eu falei até que eu queria falar com você sobre isso. Aí eu voltei pro quarto, meu marido foi tirando com calma aquilo ali, sabe? Tava assim, costurado, só tinha 3 pontinhos, só pra... porque costurou por dentro. Tinha só esses 3 pontinhos, mas foi uma dor muito grande. E aí depois, já ofereceram fórmula pro Bernardo. Por que ofereceram uma fórmula? E muita gente até já me julgou por isso. O Bernardo, ele nasceu abaixo do peso. Né? Eu vou até deixar aqui agora o peso certinho pra vocês, o tamanho dele, vou deixar aqui abaixo. Ele nasceu abaixo do peso e o médico, as enfermeiras tinham muito medo dele ter hipoglicemia, né? Porque eu não tava saindo leite nem colosso, sabe? Saía, só molhava assim o bico do meu peito, saía muito pouquinho. E a enfermeira, apesar de ser muito grossa, ela era muito boa nessa parte. Ela estimulava tanto o meu peito quanto o bebê com a luva no dedinho pro Bernardo sugar. O Bernardo nasceu com uma sucção ótima, com a pega correta, mas infelizmente eu não tinha pra oferecer pra ele naquele momento. Então eles ofereceram um pouquinho de fórmula pra ele no copinho e não deu muito certo. Deu na colherzinha também, não deu muito certo. E como ele já tava muito tempo sem mamar, assim, a gente sabe que o bebê tem uma reserva, mas como no caso dele é um pouco mais crítico, eles oferecendo uma madeirinha na Chuquinha. Eu nem tinha levado uma madeira pro hospital, nem tava na malinha dele. Aí pegou uma madeirinha lá no hospital que era comunitária, gente. Pensa pra vocês verem. Eu lembro que era uma madeirinha rosa. E ofereceu pra ele, mas o que eu queria era que meu filho não ficasse com fome. E aí, a partir desse momento, de 3 em 3 horas, a gente colocava o Bernardo no peito. O Bernardo ficava comigo a todo momento, tá? Sempre no meu braço, mesmo que a anestesia não tinha passado por completo. Ele, de 3 em 3 horas, ele ficava no meu peito tentando sugar ele por 40 uma hora. Trocou de enfermeira, assim, as outras enfermeiras que passaram foram uns anjos. Sempre tinha enfermeira que era especialista na amamentação e ficava ali comigo, me dava apoio. No outro dia, na sexta de manhã, na sexta hora do almoço, teve um outro parto normal lá. E a mãe, né, e o bebê foram pro meu quarto, então ficou eu, meu marido e o Bernardo, e a mãe, outra mãe com o bebezinho e o marido dela no quarto. E ela já era mãe de outros filhos e ela amamentava com maior tranquilidade, o bebê já saía leite, já sustentava, e eu não. E isso me dava um pouco de desespero e todo mundo falando assim, se passasse muito tempo ia ter que fazer o teste de glicemia nele pra ver se ele não tava hipoglicêmico. E assim, foi um momento um pouco difícil. Mas isso não vai ao caso, se vocês querem saber sobre a amamentação, como foi a amamentação com o Bernardo comigo, eu posso falar isso pra vocês depois. E então eu tive o Bernardo na quinta noite. E na sábado, na hora do almoço, eu tive alta. Como a gente tá nesse momento que a gente tá vivendo, não tinha como ter visita. Mas no sábado, como eu já sabia que eu ia ter alta, as enfermeiras falaram pra mim. Aí gente, acabou a bateria da câmera, então eu vou ter que continuar pelo celular, por isso a imagem vai mudar um pouquinho. Aí como eu sabia que eu ia ter alta, a enfermeira já avisou que eu ia ter alta no sábado na hora do almoço. Meu marido veio, trocou com a minha mãe ficou comigo de manhã, acho que é 9 horas da manhã que tinha a troca. Não me lembro agora, gente, porque foi tudo muito tumultuado, então não dá pra saber direito. Aí meu marido trocou com a mãe ficou lá comigo, pra ele poder arrumar as coisas aqui em casa, mesmo porque a gente não tinha arrumado nada, a casa nem estava limpa nem nada. Aí tudo bem. Aí a mãe ficou comigo, eu tive alta, a pediatra passou lá, o obstetra passou e me deu alta. O obstetra, a gente nem na minha cara olhou. Ele falou assim, tá tudo bem? Eu nem sabia que ele era obstetra, porque eu achei que até era um enfermeiro. Ele olhou e falou assim pra mim, tá tudo bem? Ele abriu só a porta, assim, que a porta tava um pouco fechada, enfiou o rosto assim, falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, pronto. Ele já me deu alta. Eu nem sabia que ele era o médico, depois a enfermeira que veio me contar. Já a pediatra, ela passou no quarto, olhou, examinou, tirou a roupinha do Bernardo, olhou, examinou tudo. Eu falei com ela sobre o pezinho, tirei minhas dúvidas. Ela falou a mesma coisa. Michelle, o pezinho dele é torto, ele é pé torto, posicional, ele vai voltar com o tempo. Mas a gente, eu não acreditava. Aí eu tive alta, mais ou menos meio de 1 hora, vim pra casa e a gente já foi cuidar do Bernardo aqui em casa e foi tudo certo, tudo bem. Graças a Deus deu tudo certo, ninguém sabe ao certo, ou se sabe não me contaram, mas acredito que não sabe porque depois eu levei no Bernardo em 2 pediatras e nenhuma sabe me explicar ao certo o que aconteceu, porque o coração dele tava mais rápido mesmo pra nascer, mais rápido do que o normal. Pode ser só porque
ele tava pronto pra nascer e, tipo assim, o corpo tava meio que expulsando ele. Não sei ao certo, eu não vou entrar nisso. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí agora eu vou entrar na questão do pezinho do Bernardo. Eu vou continuar um pouquinho isso. Aí o Bernardo foi na pediatra com 7 dias. Que ele deveria ir. Aí eu levei em 2 pediatras. Num dia ele foi numa pediatra que acompanhou ele no hospital. Não a que fez o parto. O que fez o parto foi um homem. A que me deu alta. E ela falou a mesma coisa. Ela me ensinou a fazer uma massagenzinha no pé. Você pode pesquisar aí na internet que tem essa massagenzinha. Caso seu bebê tenha nascido com o pé torto posicional. E ela me explicou por que isso acontece. Porque o bebê passa muito tempo numa mesma posição. Ele é gerado naquela posição ali na barriga. Só que eu até falei com ela que o médico, meu obstetra, que fazia também as minhas ultrassons, não comentou nada disso comigo. Ele nunca falou comigo que o Bernardo estava na mesma posição. Na verdade, ele nem estava. Porque ele sempre fala assim, agora ele está atravessado, agora ele está de cabeça para baixo e tudo. Então eu não sei direito e ao certo o que aconteceu. Eu até depois conversei com ele, eu consultei com ele. Ele até foi um pouco grosseiro comigo. Ele me disse que eu tinha assinado um termo e que isso não era obrigação dele falar pra mim, apesar de eu achar que era obrigação. E que ele não teria como ver isso. Tá bom, tudo bem, tudo certo, passou. Aí a médica falou isso pra mim, que ia voltar, que era só fazer a massagenzinha, que não tinha necessidade de levar ele num ortopedista especialista, até porque na minha cidade não tem ortopedista infantil. O mais próximo seria uma cidade aqui perto que chama de Divinópolis, e no meio do que a gente tá vivendo não seria viável levá-lo lá, porque caso tivesse fazer alguma coisa, cirurgia ou gesso, não seria o momento certo. Eu lembro que até entrei em contato com a minha amiga, mandei vídeos, mandei fotos, ela me disse, Michelle, calma, fica tranquila, não foi assim. Não, o pé torto congênito não é assim. Ele não volta e o do Bernardo voltava, era como se fosse gelatina mesmo. Igual minha mão tá aqui, aí eu fazia assim, ele voltava. Voltava, sabe, assim, largava ele, fazia assim e voltava. Tá, aí eu fui na outra pediatra no outro dia, que é a pediatra que o Bernardo está até hoje, que pra mim é um amor, assim. Eu gosto muito dela, é uma amiga mesmo, assim, que aconselha e acalenta o nosso coração, sabe? E ela falou, Michelle, vai voltar, fica calmo. E foi até por isso que eu vim aqui hoje gravar esse vídeo pra vocês. O Bernardo está com 6 meses e o pezinho dele voltou ao normal. Tá o pezinho normal de uma criança normal. Eu ainda não levei ele num ortopedista, porque ainda não passou, né, essa coisa toda. E eu fico com medo de sair um pouco com ele. Mas eu vou levá-lo sim, mas visivelmente ele está tudo normal. E eu até vim fazer esse vídeo para acalmar o coração de algumas mães que nasçam com o pé torto posicional também. Porque se a gente lê na internet, a gente vê cada coisa, gente, que é realmente assustador. Então, se o seu bebezinho nasceu com o pé torto posicional, confie no seu médico. O Bernardo passou por 3 pediatras, né? Os 2 que acompanharam no hospital, mais o que ele acompanha até hoje. E todos me falaram a mesma coisa, mas eu não confiava. As enfermeiras também falavam, mas eu não confiava. Então confie no seu médico e faça a massagem que tem que fazer. Se tiver que voltar, vai voltar. Se também não tiver, não é uma coisa assim, não é um bicho de 7 cabeças. Tem retratamento, tem cirurgia e vai dar tudo certo, tá? Então não se preocupe com isso, se preocupe com a saúde do seu filho. Hoje pra mim eu sei que é fácil falar porque voltou ao normal, né? Mas eu tinha muito medo, continuo com muito medo, ainda tenho muito medo de quando ele tiver que andar, se der algum problema, mas hoje tá tudo normal, tá tudo certo, graças a Deus. E eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei, por tudo isso. Tive um parto cesárea de emergência pelo SUS. Eu não tenho nada assim pra reclamar diretamente do SUS, só essa enfermeira que foi um pouco grossa comigo, algumas atitudes e tudo, mas ela poderia também ter sido no particular, então eu não posso generalizar o SUS nela. Eu tenho muito a agradecer, eu tive acesso a todos os medicamentos, a todos os tratamentos. Tipo assim, tratamento normal. Não sei como seria no particular, mas eu não tenho a reclamar do SUS. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus eu consegui fazer o meu parto. Como eu falei pra vocês, não adianta planejar, porque se eu tivesse planejado um parto normal, eu teria que fazer uma cesárea de qualquer forma no final das contas. Então, planeje-se, mas saiba que tudo pode mudar, né? No decorrer do tempo. O parto do Bernardo com 40 semanas estava previsto para o dia 14 de maio e o Bernardo nasceu no dia 30 de abril. Adiantou 2 semanas, mas eu já estava com 9 meses, estava com 38 semanas e 1 dia e graças a Deus deu tudo certo. E a participação especial de hoje é do B, pra quem não conhece ele. Esse aqui é o Bernardo, ele tá com 6 meses hoje. Ele tá soluçando um pouquinho, infelizmente, né, filho? Tô soluçando, gente. Mas já passa. Esse aqui é o Bernardo, pra quem não conhece. Ele tá com 6 meses hoje, lindo, forte, saudável. Olha que lindo esse nenê. O papai tá ali atrás fazendo palhaçada. E graças a Deus deu tudo certo, gente. A gente planeja e tudo, mas Deus tem o plano certo pra vida da gente, né? Tudo acontece da forma como Ele quer que aconteça. E apesar de ter sido muito corrido, muito tumultuado, deu tudo certo. Ele tá aqui com a gente hoje. E assim, é um sentimento de gratidão inexplicável, sabe? Todo mundo que tiver a oportunidade um dia de ser mãe,
é uma coisa assim, não tem nem explicação. O sentimento que a gente tem, o amor que a gente tem, o amor que a gente recebe, cada sorrisinho, cada abracinho que dá, sabe? Assim, ai, gente, é uma coisa assim, inexplicável. Só quem é mãe mesmo acredito que saiba o que é esse sentimento. Não falo só de mãe que teve o bebê, mas sim mãe de coração também, mãe adotiva. E sabe quem tem aquele cuidado especial com o bebê, né, filho? É uma coisa assim. Só quem é mãe sabe mesmo, né? É inexplicável o que a gente sente, o amor, o carinho, o cuidado, o zelo, a troca. Nossa, é assim, inexplicável mesmo, é coisa de Deus. Vamos despedir então, filho? Pede pra dar o like, quem não deu ainda. Se inscreva no canal quem ainda não for inscrito. Dá tchauzinho, Bê! Beijo! Tchau, pessoal!